Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a este estudo. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje, vamos fazer a prece, depois vamos descrever como vai ser a atividade de hoje. Então vamos todos nos preparar para a atividade, vamos buscar aquele recolhimento íntimo que mais nos ajuda a sintonizar com aqueles benfeitores espirituais que dirigem, que trabalham nesta sociedade espírita, e também para que possamos criar um campo, uma atmosfera entre nós, participantes desta atividade, de fluidos e energias curadoras, tonificadoras, balsamizantes, revigorantes. Também da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Neste campo mental que ora nos une, Jesus ajuda-nos a entender os conteúdos da noite, ajuda-nos a produzir em nosso íntimo a condição para memorizá-los, para que posteriormente possamos fazer uso diante daquelas provas que fazem parte das nossas construções morais, espirituais e intelectuais. É assim, querido mestre, que estamos reunidos e queremos estudar nesta noite. Envia todos aqueles que podem nos ajudar a atingir estes propósitos. Assim, então, pedimos licença e iniciamos a atividade de hoje. Vamos apresentar aqui os nossos participantes. Está comigo o senhor Paulo Salerno. Ele vai fazer registros daqueles comentários que aparecerem durante a atividade. Essa atividade vai durar 45 minutos de exposição de conteúdos. Vamos dedicar 15 minutos para perguntas e comentários que durante a atividade forem sendo realizados. O senhor Paulo Salerno, nesse primeiro encontro, ele vai participar desta forma. Posteriormente, no encontro seguinte, eu que estarei fazendo os registros e acompanhando os comentários. Com a palavra, senhor Paulo Salerno, dá aquela recepção aos nossos queridos participantes. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma grata satisfação nos reencontrarmos aqui neste horário, nesta atividade que é de fundamental importância para todos nós, a fim de que aprendamos a identificar onde estamos, para onde vamos e como chegamos aqui. Sejam bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa atividade. Aqui está como vai ser distribuído o nosso estudo nesses 8 encontros que vamos trabalhar. Esse primeiro encontro cabe a mim falar sobre quem somos, o espírito e seus atributos, mente, corpo mental e campo mental. No segundo encontro, o senhor Paulo Salerno vai falar de pensamento, indução mental e sintonia. No terceiro encontro, sobre campo mental e mediunidade, teremos a participação da nossa trabalhadora Karina Costa. No quarto encontro, vai voltar novamente para mim, psicosfera e campo mental.
No quinto encontro, volta para o senhor Paulo Salerno, a mente e o processo obsessivo. No sexto encontro, volta a querida Karina Costa, que vai falar sobre campo mental, mente, pensamento e saúde. E lá, nos dois últimos encontros, nós temos ainda um convidado que também é trabalhador desta casa e que ainda não deu a sua participação, não confirmou ainda a sua participação, mas se ele não confirmar, vai voltar então para mim uma das atividades e outra para o senhor Paulo Salerno. Nós esperamos que tudo corra bem para esse nosso trabalhador e ele então consiga estar presente aqui nestes dois últimos encontros. Então vamos para a nossa atividade. Quem somos? O espírito e seus atributos. Nós estamos encarnados, precisamos conhecer como as estruturas que estão disponíveis para nós para os corpos de manifestação como encarnados. Então, vamos falar sobre isso e os atributos do espírito durante a encarnação e também como desencarnado. Então, aqui, quem somos? As três dimensões do ser humano. Isso está no livro dos Espíritos, na questão 135, e lá o Allan Kardec pergunta, né, aos espíritos, nessa questão 135, o que é. Há no homem alguma coisa além do corpo e da alma? Ele diz que tem o laço que liga a alma ao corpo. Então, há três coisas: o corpo material, o corpo perispiritual e o espírito, que é a inteligência, né, o princípio inteligente individualizado. Mas, indo mais à frente, né, depois da codificação, várias obras que são complementares à codificação nos esclarecem que há mais corpos, não é? E isso aparece também em Evolução em Dois Mundos e Missionários da Luz, no Mundo Maior, aparece pela obra do André Luiz com a psicografia do Chico Xavier. Então está ali, naquela raiozinho ali, né, o espírito, e que ora não temos ainda no nosso vocabulário, né, na nossa linguagem, a condição para entender o que é espírito. Descrever o espírito. Descrever o espírito. E depois tem o corpo mental, e ali numa cor um pouquinho diferente, um verdinho, aparece o campo mental, o perispírito, aparece o duplo etérico e o corpo físico. Então, ali tem aqueles bonequinhos presentes, né? O espírito, o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico e o corpo físico, intimamente interligados, mas que são energias, que são matéria quintessenciada e também matéria densa, como é o corpo físico. E esses corpos aí se interligam e nos dão, né, a ideia do que é, né, a nossa Constituição. Então, atributos do espírito. Isso está na questão 24, está na questão 89A, na 249A, na 257. Isso está no Livro dos Espíritos, está em todas as obras da codificação. E também a gente se socorreu aqui de uma obra da Sueli Caldas Schubert, né,
e ela vai nos falar sobre mente, consciência e perfectibilidade, né? Então, os atributos do espírito: inteligência, pensamento, percepções, consciência de si mesmo, livre-arbítrio e vontade. Então, na mente, temos então a inteligência, o raciocínio, o pensamento, a memória. Na consciência é a consciência de si mesmo, o senso moral e o senso de justiça. Então, ali, a mente engloba a inteligência, engloba o raciocínio, o pensamento e a memória, né? Então, esse é o campo mental. E nós não nos damos conta que nesse campo mental, quando estamos exercitando a inteligência, o raciocínio e o pensamento, estamos produzindo energia nesse campo aí. E essa energia, então, ela pode nos causar transtorno, como vamos ver à frente, ou pode nos causar situações agradáveis. Então, a gente já viu como é a nossa constituição, né, quem somos e os atributos do espírito. Vamos agora falar sobre mente, corpo mental e campo mental. A mente, palavra originária do latim, que significa pensar, entender, conhecer, é muitas vezes empregada como sinônimo de psique, e de origem grega, que quer dizer alma ou espírito. Isso a gente retirou do livro Evolução do Átomo ao Arcanjo. E a psicologia é o conjunto de processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo. Na visão monista ou materialista, né, a mente, o pensamento, as emoções e a consciência é um fenômeno cerebral, isto é, produtos do metabolismo do cérebro. A mente seria uma secreção do cérebro, na visão monista. Na visão dualista, que tem a ver com a nossa doutrina espírita, considera cérebro e mente como duas dimensões independentes, né? Então, assim, o espírito pensa, né, usa a mente para isso, e as ações que ele vai produzir estão nos corpos de manifestação, que é o perispírito e o corpo físico. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Isso também está lá no livro Roteiro, no capítulo 25. Mas uma das explicações melhores para a mente, né, eu acho que está no livro Dias Gloriosos, de Joana de Ângeles, no capítulo 2. Ela diz o seguinte, que a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, ou seja, ainda sem classificação, porque não temos equipamento para medir, né? Ela se expressa automaticamente, envolvendo todos os nossos centros de força sem que nos demos conta. Conforme o conteúdo emocional de que estamos revestido esse pensamento. Então, se está revestido de pensamentos bons, que estão alinhados com as leis de Deus, então vamos produzir uma química no corpo físico que vai interagir com as células, então vai dar uma condição de equilíbrio. A figurinha que está bem ali do lado, né, ela tá, não sei se está dando para perceber aí vocês que estão sintonizados na plataforma, está piscando, né? Então, assim, quando estamos pensamento, aquela ideia ali, né, naquela figura, é bem assim, está produzindo energia, e essa energia, então, o sistema nervoso central, simpático e parasimpático,
está distribuindo para as células, dependendo da nossa condição mental. Então, mente, pensamento e cérebro. O pensamento ainda é matéria, a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, compondo o maravilhoso mar de energia sutil em que nos achamos submersos. As células do cérebro são verdadeiras usinas microscópicas, em que a matéria mental é manipulada e expressa, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo. Está em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4. Só fazendo uma pequena reconstituição, né? Nós falamos lá da nossa quem somos, né? Então lá tudo que é energia que está no nosso campo mental, produzida pelo corpo mental, ela vai chegar no perispírito, lá tem os centros de força que vão metabolizar esses pensamentos e vão transformar então em energia, vai passar pelo duplo etérico e vai chegar nos centros de forças, nos plexos correspondentes aos centros de forças no corpo físico. Então, nós temos que ter um cuidado com os nossos campos mentais, né? Qual a qualidade dos nossos pensamentos, né? Essa é um discurso aqui do senhor Paulo Salerno, que sempre nos coloca, né? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos. Aqui trazemos uma figura bem interessante, não é, da evolução. Então, aquele primeiro que está à esquerda nessa figura, a cabeça é bem chata, né? E à medida que vai crescendo nessas figuras aí da esquerda para a direita, a cabeça vai mudando, né? E que é a condição para fazer as conquistas que é preciso, né? À medida que vamos evoluindo em inteligência, que vamos evoluindo na condição mental, que vamos conhecendo mais, que vamos produzindo e exercitando tudo aquilo que está alinhado com as leis de Deus, vamos fazendo conquistas de corpos. E esses corpos expressam bem, não é, a evolução. Aquele bem da direita ali, né, ele é um que já está com a condição de produzir a maturidade que os espíritos dizem que nós já atingimos. Aliás, lá está no Evangelho, né, que a qualidade da nossa condição de habitantes desse planeta é a inteligência, né? E o nosso vício é a indiferença moral. Precisamos, então, produzir tudo o que é preciso para essa etapa que nos cabe cumprir de construir o plano de regeneração. Então, a gente tem uma glândula chamada pineal. Aliás, sobre isso existe um estudo científico produzido pela Associação Médica Espírita do Brasil sobre a pineal e é reconhecido cientificamente, né, esse capítulo aí do livro Missionários da Luz sobre a pineal. Então, hoje já há explicações científicas para alguma coisa, mas o instrutor do André Luiz em Missionários da Luz, o Alexandre, ele diz que é a glândula da vida mental. Então, é no cérebro que encontra-se a pineal, considerada como a glândula da vida espiritual do homem. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar. Comanda as forças subconscientes,
sobre a determinação da vontade. Então percebem lá que no início a gente falou ali os atributos do espírito, né? E a vontade está muito presente lá nesses atributos do espírito. Ali, nesses atributos, aparece a inteligência, né? E a vontade, ela aparece lá, a gente passou no slide 7. É inteligência, pensamento, percepções, consciência de si mesmo, livre-arbítrio e vontade, né? Então, como é que funciona essa ligação, né? A pineal é a encarregada de transmitir, ela tem ascendência em todo o sistema endócrino, né? Então, assim, ela vai passar as mensagens que estão acontecendo, que os pensamentos que estão presentes no nosso campo mental vão chegar às células através, né, da recepção da pineal. Então, assim, as redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas aos departamentos celulares sob a sua direção. Efetuam-se os suprimentos de energias. Então, assim, de qualquer forma, vai chegar energia lá nas células, boa ou ruim, né? Esse está presente nos automatismos que a gente tem. O cérebro, o ato de pensar é diferente de pensamento. O cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Então, o cérebro do corpo físico é um dos veículos, né, que vai conduzir as ações que estão nestes pensamentos. Então, ali, através dele, unimos a luz ou a treva, ao bem ou ao mal. O cérebro, como estrutura material, serve de instrumento à manifestação da mente. André Luiz, no mundo maior. Então, pensar é ato volitivo do espírito, é o exercício da vontade, mente, campo de atuação da consciência, que é o atributo do espírito, pensamento, matéria mental, e cérebro, estrutura material, instrumento de exteriorização. A mente humana atua em níveis diferentes de consciência conforme o grau evolutivo. E as funções que deva desempenhar em contato com a realidade exterior. A gente sugere esse livro, Evolução do Átomo ao Arcanjo, Zoé Mares Saraiva Paim, no capítulo 9. Então, mente é campo, está ali sublinhado, consciência desperta, campo de consciência, e nós temos que ter o cuidado de colocar em nosso campo mental aquilo que vai nos ajudar às construções que precisamos fazer. Precisamos construir progresso e, para isso, precisamos exercitar. O André Luiz, no mundo maior, ele fala que tem neurônios que são responsáveis por expressar a consciência. E ele também fala que tem neurônios que são responsáveis pela fixação da construção evolutiva. Então, memória, arquivo de experiências, e a sensibilidade pela memória nos traz essas experiências. Isso é de Emmanuel. Pensamento e Vida, no capítulo 2, Psicografia do Chico, o Espírito é Emmanuel, ele vai falar de uma empresa, ele vai fazer um pequeno organograma, né, de como é nosso campo mental. Mente é o campo de ação da consciência desperta. Então ele vai falar que mente é o espelho da consciência. E ele fala como se fosse num escritório, está dividido em diversas seções. A vontade, lá em cima, é o departamento do desejo. Ali estão os propósitos e aspirações, estímulo ao trabalho.
No departamento da inteligência está a evolução, a cultura, as habilidades. No departamento da imaginação, o ideal e a sensibilidade. E no departamento da memória, os registros, arquivos e experiências vivenciadas. Vontade. Então, aqui, deixa eu voltar ali. Vamos falar da vontade agora e ver como funciona cada um. E a vontade é que preside todos esses departamentos aqui expostos. Peraí, Paulo, deixa eu te botar ali. Pode falar. Estou dizendo aqui que a vontade é quem preside, quem direciona, quem organiza, quem administra, quem dá as diretrizes para esses departamentos que aqui vimos. O do desejo, né? Como o Luiz falou, que é aquele responsável pela a construção dos propósitos, das aspirações e que acabam sendo o estímulo para o trabalho. O departamento da inteligência também sob o domínio da vontade vai nos levar para a evolução, para o desenvolvimento da cultura e, naturalmente, que isso nos dá habilidades, né? Nós ganhamos habilidades ao exercitar a inteligência. No departamento da imaginação, temos o desenvolvimento do ideal, da sensibilidade, isto é, aquilo que idealizamos, aquilo que pensamos, mas também vamos desenvolvendo a sensibilidade para que não venhamos a ferir os outros, para que atendamos, sobretudo, à lei divina. Nem todos nós cumprimos isso ainda, deixamos bem claro assim. E na memória nós temos os registros. Guardamos ali os arquivos e as nossas experiências, porque eles são importantes para a nossa construção. É o alicerce, é aquilo que nós já compreendemos que deu certo e precisa ser repetido e reforçado, melhorado. Aquilo que não deu certo, deixou seus dissabores e nós temos que ter, então, aí o cuidado para não voltarmos naquelas ações negativas. Era isso. Ficou melhor entendido, né, quando ele explicou. Então, vamos para o próximo. Então, a vontade, acima de todos os departamentos da mente, surge o gabinete da vontade. Então, novamente, voltamos para o corpo mental e o campo mental. A vontade é gerência esclarecida e vigilante. Gerência, está sublinhado ali, né? Gerente é o que coordena tudo, né? Então, assim, na nossa mente, ela tem que ser gerência esclarecida e vigilante. O que é esclarecida? Eu conheço bem como funciona e eu não deixo passar nenhuma situação que vá me causar transtorno. Governando todos os setores da ação mental. Olha só que interessante o nosso querido Emmanuel vai trazer para a gente, né? Governando todos os setores da ação mental. Vontade é leme de todo tipo de força incorporada ao nosso conhecimento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, assim, quando eu quero ter e tenho vontade, as coisas acontecem, né? Mais abaixo ali está, vontade é a alavanca da alma. Isso é de André Luiz. E o Leon Denis também vai nos trazer, a vontade é a maior das potências da alma. Então, é determinante que nós exercitemos a vontade. Se tem alguma coisa de pensamento que está perturbando, eu vou usar a vontade e vou sair dessa condição. Vamos falar agora das faculdades fundamentais da mente, né? Vontade, pensamento e sentimento, olha só. Vontade, pensamento e sentimento. Querer, pensar e sentir é o que distingue o homem de seus irmãos menores da escala da criação, né? Então, nesse patamar evolutivo que já viemos do átomo ao arcanjo, né? A gente já tem essa condição, né? E já adquirimos essa maturidade, mas essas três condições, vontade, pensamento e sentimento, são determinantes para as construções que precisamos fazer. Mais abaixo tem ali o circuito de forças.
E vontade, pensamento e sentimento eles estão sempre juntos na atividade mental, formam um circuito de força. Olha só, circuito de força dá a entender energia, né? Pois ao mesmo tempo em que o homem quer, ele pensa e sente, mas é a vontade que dirige o pensamento. E é o sentimento que dá a direção, tanto para o bem ou para o mal, a essa vontade, né? Segundo o propósito. O pensamento serve de intermediário entre a vontade e o sentimento. Desejo, sentimento e vontade, reciprocidade e correspondência. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Lembram que a gente comentou que eu penso, né, tá lá, em Dias Gloriosos da Joana de Ângeles, quando ela fala que a mente é um dínamo gerador de energia, né? Então tá aqui, o desejo é importante. Então, o desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-nos de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que se incorpora aos tecidos sutis da alma. Olha só, então, tá lá no o Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores no livro dos Espíritos, o que é exercício da caridade? E ele vai dizer que é como Jesus entendia: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Então, assim, aqui nesse slide, né, a gente já estava falando ali da julgar, né? Quando nós nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, né, isso vai refletir e gera uma energia que vai nos causar transtorno. Com o tempo, nossa alma passará a exprimir pelo seu veículo de manifestação, o que assimilará fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no outro, pois interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas mesmas forças. Isso está em Pensamento e Vida, no capítulo 8. Então, quando nós começamos a criticar e a achar defeitos nos outros, né, nós começamos a produzir uma condição, uma química no nosso campo mental e no nosso cérebro, que vai chegar nas células do corpo físico e vai então causar desequilíbrio. Corpo mental. André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, no capítulo 2, ele fala do corpo espiritual. Ele diz lá que o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, e a gente já tem alguns trabalhos científicos sobre isso, é o envoltório sutil da alma, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela que tem sido apresentada pelos pesquisadores encarnados. E é por isso, por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre, que a gente ainda não conseguiu conceituar essa parte do corpo mental. Então, ali no desenho, o ser integral, né, tem várias imagens por detrás daquela escura. O espírito lá é a mais clara, né? Depois um pouquinho mais tipo um verdinho, o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico e por fim o corpo físico. Então,
o André Luiz, ele diz o seguinte, que o corpo espiritual, o perispírito, retrata em si o corpo mental, que ele preside a formação, né? E isso é interessante, porque quando nós estamos, não é, já numa determinada idade, vai aparecer essas ações vão estar presentes no corpo físico. Projeção do corpo mental. Então, essa passagem que vamos falar aqui está no livro Nosso Lar, no capítulo 36. A descrição do André Luiz é a seguinte: recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior, ele é o perispírito, no veículo inferior, no apartamento das câmaras de retificação, em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Então, mesmo na dimensão espiritual, onde ele se encontrava, se projetou para fora do corpo perispiritual, dormindo, indo em direção a outra dimensão mais elevada. O espírito sai do corpo espiritual, levando como revestimento o seu corpo mental. Olha que interessante, não é? Mesmo no plano espiritual, e tem o perispírito, que é o corpo de manifestação, mas o corpo mental está presente nas ações de sono, de descanso, de trabalho. O senhor quer falar? O senhor pode falar. Campo mental. Espaço dominado pela influência de uma partícula de massa, zona de ação. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu ponto emissor. Ali tem um desenho do lado, não sei se está dando para perceber que as linhas estão se movimentando, né? Então, assim, quando estamos pensando, é bem similar a esse desenho que está aparecendo aí. Nós estamos jogando para o meio, né, todo tipo de pensamento. Então, esse campo que está à nossa volta vai ficar impregnado por estes tipos de pensamento. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu ponto emissor, de acordo com certas proporções, em frações cada vez menor, porque, em teoria, o campo ou região de influência alcançará o infinito. Então, estamos ligados no universo exatamente pelo esse fluido cósmico universal, e é nele, né, que nós atuamos e é nele que as ações nossas vão desembocar. Tem mais aqui à esquerda, não sei se está dando para ver, ali as ondas, né, se propagando no meio. Então, a corrente mental se espraia segundo este mesmo princípio. A corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução. Por exemplo, aqui eu e o senhor Paulo Salerno criamos um campo de indução, porque estamos nesta sala juntos. E só vai haver sintonia se ele comprar a minha ideia, né? Então, ali vai haver um campo de indução mental tanto maior quanto mais amplo se evidenciarem as faculdades de concentração e o teor de persistência do rumo dos objetivos que demande. Então, assim, se eu estou pensando numa situação e ele também lá recebeu essa indução e ele vai aceitar essa indução, vai haver a sintonia. Então, ali mais embaixo no quadrinho, indução significa o processo através do qual um corpo que detém propriedades eletromagnéticas
pode transmiti-las a outro corpo, sem contato visível. Então, toda vez que nos aproximamos de alguém, a gente cria um campo de indução. Da mesma forma, nos poderes mentais, exprime processo idêntico, pois a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. O fenômeno obedecerá conjugação de ondas enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Do lado tem duas cabeças, né, e várias ondas ligando uma cabeça na outra. É assim que funciona. Temos ainda 5 minutos, senhor Paulo? 5 minutos. Tá, então aqui, campo mental. Campo eletromagnético, quando pensamos, estamos jogando ondas mentais no espaço. André Luiz refere que a matéria mental é a criação de energia que se exterioriza do espírito e se difunde por um fluxo de partículas em ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia no universo. Então, quando elaboramos pensamentos, criamos em torno de nós um campo de vibrações, impulsionado pela vontade que estabelece uma onda mental própria, capaz de nos caracterizar individualmente. Então, aonde vamos, somos reconhecidos por esses tipos de pensamento. E, principalmente, né, os desencarnados conseguem enxergar isso. Então, às vezes, dependendo do pensamento, arrastamos procissões de espíritos que se sintonizam com o nosso campo mental. Espíritos desencarnados. Campo mental, nossa atividade mental através do discernimento e do raciocínio. Nós escolhemos nossos objetivos, escolhemos quais as ideias, o que pensar, e exteriorizamos entre nós, em torno de nós, irradiações eletromagnéticas, que vai ser, então, percebida e vai gerar comprimento de ondas, né? O desenho ali está expressando muito bem, né, as ondas indo para o meio e nos identificando para o meio que somos. Campo mental. As ondas e as imagens mentais, matéria mental, criam um campo eletromagnético à volta do indivíduo, chamado aura, ou halo vital, que exprime a natureza íntima de cada ser. Também no desenho ali está bem interessante, porque está no centro ali o espírito e na volta dele uma quantidade enorme de energias. Quer falar? Não. Tá. Então, campo mental, essa corrente de partículas mentais nascida das emoções, desejos, vontades, opiniões, constrói em torno de nós essas cenas em forma de quadros vivos, né? São percebidas, então, pelos que estão à volta, principalmente os desencarnados. Vai haver, então, sintonia daqueles que nos sintonizam com esses nossos propósitos e vontades, todas as mentes que estão, então, nesses objetivos, e vamos, então, produzir, então, juntos uma atmosfera que pode ser boa ou pode ser nociva à saúde. Por isso que a regeneração está dentro de cada um. Quando nós estamos com o propósito de nos regenerarmos, vamos nos sintonizar com aqueles que também querem. E aí vamos, então, produzindo a atmosfera do planeta, que vai ser a regeneração. Campo eletromagnético do coração. Essa parte é muito interessante, né? Porque esse pesquisador que está ali, o Dr. Joseph Peirce, ele pesquisa através de células de tecidos desse
da composição deste órgão do coração, ele diz que tem neurônios da mesma natureza dos que compõem o sistema cerebral. E aí tem uma passagem bem interessante do Evangelho, quando Jesus vai fazer uma refeição na casa do fariseu, que o fariseu fala que os apóstolos não lavaram as mãos. E Jesus vai então falar que não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai do coração, né? Então, lá, quando Jesus começa a sua pregação, está bem presente, não é, a parte científica que nós nem nos damos conta. Jesus falava para todos os tempos, né? Então, ali o coração pulsando, né, aquele desenho deixa bem claro, né, como é essa energia vibrando. E, né, tem, tem resultados de exames, né, de eletroencefalograma que nos dizem, que mostram que os sinais eletromagnéticos são muito mais fortes que as ondas cerebrais. A leitura do espectro de frequência das ondas pode ser feita a partir de 3 metros. Olha só essa pesquisa aí, né? De distância do corpo, sem colocar eletrodos sobre ele. Então, assim, volta mais uma vez para Jesus, quando ele diz, né, que o que sai do coração, que é o sentimento, é o que macula o homem. Campo eletromagnético do coração, já só para é uma frequência eletromagnética, produz arcos para fora do coração e volta na forma de um campo saliente arredondado, como anéis de energia. Ali está bem o desenho mostrando novamente como é o funcionamento disso. O anel eletromagnético do coração é a única fonte que emite este tipo de vibração. Cada átomo emite energia nesta mesma frequência. A Terra está também dentro de um anel. Assim é o sistema solar e até mesmo nossa galáxia, e todos são holográficos. Aqui, então, vai entrar a próxima atividade. Vamos, então, dedicar os próximos para dúvidas, senhor Paulo Salerno. Temos aí algumas perguntas? Por enquanto não, Luiz. Não temos nenhuma dúvida por enquanto. Não tem ninguém com dúvida aí? Não. Quantos tem logado neste nosso estudo? Estamos com 33 agora, já tivemos com 35. Estamos com 33 logados, ninguém tem dúvida. Isso é ótimo, porque... Ou pode ser muito péssimo. Tudo que a gente falou não foi entendido. Pode ser também, Só há duas tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que vou pensar do lado bom. Só tem duas possibilidades. Ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada. Aham. Tá bom, vamos então fazer alguns comentários que eu... Mas tem aqui, Júlio César. Poder-se-ia, como exemplo, a medida da temperatura hoje na pandemia, quando se adentra um estabelecimento? Creio que não, Júlio. Porque nós estaremos ali somente medindo as irradiações de temperatura, não daquilo que nós estamos pensando. Né? O nosso corpo, embora a gente possa estar pensando no bem, como agora estamos aqui pensando bem, e se medirmos a nossa temperatura, ela vai estar um pouco mais alta, porque a atividade celular está mais acelerada, e isso produz até uma sudorese em nós que aqui estamos, né? Embora com ventilador e coisa e tal. Mas veja, quando é o nosso pensamento, isto naturalmente que nós precisamos ter um aparelho para medir. Isso ainda não foi inventado por nós. Porque nós ainda não temos capacidade para isso, de percepção, de construir um aparelho para medir as ondas mentais. Outra, porque ainda não adquirimos moralidade suficiente para fazer isso. Porque isso é uma construção que se dá
no campo tanto da inteligência quanto da moral. André Luiz nos adiantou muita coisa, mas não adiantou muito mais daquilo que a gente poderia suportar para estudar, dado que nós não temos essa moralidade ainda alicerçada de um ponto bastante claro para nós e que propicie, então, para o ser humano, não a sua degradação, mas a sua evolução. Falando desse aparelho para medir, né, o André Luiz nos dá uma vaga ideia, não é? Acho que está em Missionários da Luz, quando eles vão para saírem para assistir vão para uma casa espírita para fazer um trabalho, ele leva o psicoscópio. O psicoscópio, ele diz que ainda seria descoberto, né, pelos encarnados, que eles fariam a leitura do campo magnético daqueles espíritos que eles iriam trabalhar. Bem curioso isso, né? Então, como tu colocaste aí, né, André Luiz nos adiantou muita coisa da área científica. Essa é uma das situações. Mas esse aparelho ainda não foi inventado por nós. Certo? Aqui tem no plano espiritual, mas aqui não tem ainda. Nós temos bem rudimentar a foto Kirlian, né? Que também não mede ali tanto pensamento, né? Exatamente. Mas tem aqui, ó, a Cleide. Com base nesses conhecimentos, o indivíduo pode exercitar e desenvolver o desdobramento consciente? Claro que sim, podemos fazer isso, mas o desdobramento consciente não é para todos. É para alguém ou aqueles que já alcançaram um certo grau de moralização a fim de fazer esse desdobramento consciente. Todos nós nos desdobramos. Pelo sono, na hora do sono, em que estamos com o corpo adormecido, nós nos emancipamos, nos desdobramos. Né? Mas, geralmente, nós não temos consciência disso. E isso, por um lado, é bom, porque nos ajuda, através do esquecimento, ganhar méritos para fazer o que devemos fazer e não fazer o que não devemos fazer. Muito bem, seu Paulo. O Zuccarelli. O campo mental pode se dissociar do perispírito como se fosse um desdobramento? Perfeitamente, o André Luiz narrou isso. Ele, desencarnado, ele se desdobrou. O que se desdobrou nele? O campo mental, porque ele já estava desencarnado. Estava ali perispírito e espírito, mas o seu campo mental. Ele se desdobrou. Com o quê? Com o campo mental. Essa parte é bem interessante, né, Paulo? Porque ele diz que tinha uma consciência bem nítida, que ele estava tendo um desdobramento e o seu corpo mental estava saindo, estava deixando o perispírito, que era o corpo de manifestação, no plano espiritual. Então, realmente, o André Luiz nos adianta muita coisa da parte científica que, ora, a gente ainda não conhece. E a Vera Argemi nos diz que, pela ótica dela, falta muito conhecimento a ser descortinado. Realmente, Vera. Nós ainda estamos engateando nessa área aí, na área do espírito. Se nós conhecêssemos um pouco mais, nós não estaríamos mais nesse mundo de provas de expiação, experimentando o que hoje estamos experimentando. Onde as criaturas perderam o respeito uns pelas outras, perdemos o respeito pela vida, perdemos o respeito por nós mesmos. Então, veja, nós ainda temos muito o que fazer aqui para construir esse mundo de regeneração, que será construído por nós. Não há outra saída. Temos mais perguntas aí, senhor Paulo? Comentários? Não, comentário. Aqui um comentário dizendo que a exposição foi excelente, que foi didática, dando os parabéns à turma. Vamos falar um pouquinho dessa, não sei se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui o Júlio. Digo a medida da temperatura de longe, vez que é energia. Certo, correto, Júlio? Não precisamos mais, como antigamente, no nosso tempo de criança, né, de ter o contato físico com o termômetro. Hoje, esse equipamento eletrônico mede a temperatura a uma certa distância, né?
Claro que quanto mais próximo do corpo físico, aquela temperatura será mais precisa, naturalmente. Posso fazer um comentário agora, Paulo? Sim, claro. Na verdade, esse estudo que ora estamos desenvolvendo, ele foi feito para, para a atividade de trabalhadores dessa casa, mas não foi feito para fazer em 8 encontros. Ele foi feito para um semestre. Né? Então, assim, a gente está compactando coisas aqui que a gente não entrou muito em detalhe. Né? Então, mas existe um novo planejamento desse departamento doutrinário dessa casa que vai, não é, depois trabalhar melhor esse estudo, né, mas ainda não temos agenda. Né? Não temos agenda. E gostaria de destacar que esses encontros de verão, nós já temos feito ele há alguns anos, porque entendemos que somente o estudo pode nos tirar da ignorância. A ignorância de nós mesmos, né? É saber que nós, alimentando um pensamento equivocado, estamos nos adoecendo. E quando alimentamos um pensamento correto, que nos remete a fazer o bem, a caridade, enfim, o respeito ao outro, nós estamos criando condições de saúde, até mesmo para esse corpo físico que é perecível. Então, sabendo disso, nós vamos cuidar agora, vamos ter um pouco mais de vigilância a respeito daquilo que estamos pensando. Como eu sempre digo, examinar qual a qualidade do nosso pensamento. Se é um pensamento bom, vamos ver o resultado desse benefício. Porque muitas vezes nós achamos que é bom, mas o resultado é péssimo. Porque é bom pela nossa ótica, a ótica do ser egoísta, a ótica do ser orgulhoso. Mas no desenvolver do tempo nós vamos observar aquilo não era bom. Porque lá atrás, nessa mesma exposição, nós vimos que tem um departamento lá que cuida das experiências, que é armazenada. Então, nós vamos fazer esse balanço para poder escolher as melhores soluções possíveis para aquele momento. O André Luiz, quando chega em nosso lar, né, ele vê um hospital totalmente diferente do que ele conhecia na Terra, né? Ele médico, e então ele quer saber que tipo de hospital é aquele, e ele vai então falar para o Lísias que ele não vai se calar, que ele quer saber por que que ele, como é que é, ele era médico, né? E aí o Lísias vai falar para ele, né? Lísias não, o ministro Clarencio, né, que vai aparecer e vai dizer: é lamentável que tenhas vindo pelo suicídio. Quem diria que o ódio, a raiva, a irascibilidade, outros tipos de sentimentos, né, exercitados seriam um diagnóstico de um desencarne? Né? O Zucarelli. Podemos dizer que a aura de uma pessoa é comandada por seu campo mental, de acordo com o nível dos seus pensamentos? Sim. Sim, perfeitamente. Sim. É isso aí, Zucarelli. É o espelho, né, o campo mental é o espelho. O campo mental é o espelho daquilo que estamos pensando. A aura vai ser aquilo que estivermos pensando. Se estamos pensando com pensamentos tristes, a nossa aura vai expressar uma coloração pelas vibrações mais escura. Se estamos alegres, a coloração dessa aura será um pouco mais clara, né? Por isso que nós temos que ter cuidado quando as pessoas dizem: estou te vendo num campo muito escuro e tal. Não é para a gente se apavorar, porque isso é momentâneo. É como se fizéssemos um instantâneo daquela hora, daquele momento. Passado aquele momento, a gente pode mudar pelo pensamento a nossa aura. Então, às vezes as pessoas dizem, né, e diziam no passado, né, aqueles médios que eram videntes: te vejo com a aura muito escura, está muito pesado. É naquele momento, foi o retrato, a fotografia daquele momento. Ela pode não estar assim o tempo todo. Veio um pensamento equivocado, uma lembrança negativa e tal, e ela turvou a sua aura pelo pensamento. Então é necessário que a gente tenha muito
cuidado quando vamos nos referir aos outros. A Viliene da Silveira, somos o que pensamos. Cuidado com o que você pensa. Exatamente, Vivi. Cuidado com o que a gente pensa. Porque os espíritos que estão à nossa volta conseguem perceber isso. Graças a Deus, nós, os encarnados, nas nossas condições pouco evolutivas, não temos como ler o pensamento do outro. Graças a Deus, Graças né? a Deus. Porque não temos moralidade para isso. Essa é a grande sacada que precisamos, por assim dizer, desenvolver a partir de agora. Nós estamos já no segundo, na segunda dezena do terceiro milênio. Estamos dando início ao terceiro milênio. Já deixamos transcorrer aí 20 anos. E parece que nós perdemos um pouco da nossa elegância, por assim dizer, da nossa educação com relação ao trato comum e com relação ao nosso irmão. Mas alguns já atingimos 20 horas 20 horas e 1 minuto, Luiz. Está na hora de nós encerrarmos para não roubarmos o tempo de ninguém. Então vamos ali, ó, vou colocar aqui, Paulo, só para pensamento, indução mental e sintonia. É muito importante esse encontro da semana que vem, porque a gente não se dá conta que a gente está pensando numa coisa e daqui a pouco a gente recebe sintonia de outros, né? Aliás, massas às vezes são induzidas a pensar de uma forma, né? Então, não deixem de assistir, divulguem o próximo encontro, ele é muito importante na construção que precisamos fazer para chegar a espíritos de segunda ordem. Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Peço que nos acompanhe, buscando em Jesus a inspiração para os nossos dias, para que aprendamos a pensar melhor, a formar um campo mental que nos seja favorável, que nos traga saúde, equilíbrio, serenidade, paz, esperança. Tudo isso deve ser construído por nós. Nada vem de fora a não ser o amor de Deus que nos alcança. Tudo mais que compete a nós deve ser realizado por nós. Por isso, mestre amigo, viemos te pedir auxílio para que nós possamos ter condições de nos criar melhor, de nos construir melhor, de nos transformar como alcançando uma criatura de bem. Abençoe todas as pessoas que aqui estiveram hoje, os seus familiares, os seus amigos, e a quem mais estiver nos interessando o nosso pensamento. Penhoradamente, agradeço a participação de todos, desejando-vos uma boa noite, aguardando a gentil participação na semana que vem. Até lá, muito boa noite.